Olá, pessoal do podcast Unegrenzen. Em 3 episódios, vamos apresentar uma entrevista com a professora Valderes Koktapri-Pra e uma roda de conversa com a professora Adriana Caingang Minkan Kokoi e o professor João Kluk. Dentre os temas tratados nesses encontros estão a relação entre os povos indígenas e imigrantes, bem como seus reflexos nos dias de hoje. Você pode ver e ouvir a versão em alemão, feita por Ana Paula Scher, aqui no card acima ou no link pela descrição. A primeira indígena do sul do Brasil a defender um título de pós-graduação na área de arqueologia, Valderes Koktapri-Pra, é mestre em História pela Universidade Federal de Santa Catarina e graduada em Licenciatura Intercultural e Indígena do Sul da Mata Atlântica. Atualmente, ela é doutoranda na Universidade de São Paulo e docente na UFSC no curso em que se formou. Vamos ouvir a história da professora Valderes, uma trajetória de luta e importantes conquistas para ela e para o seu povo. Então, meu nome é Valderes Koktapri-Pra, sou da etnia Laclanão-Xoclen, povo indígena que vive na região do Alto Vale do Itajaí. Sou professora, trabalhei no estado com 12 anos, trabalhei no estado. Depois saí do estado e comecei a cursar o mestrado. Nesse momento, então, eu saí da terra indígena assim, para morar fora, né? Então, sou mestre em História com ênfase em Arqueologia. E assim que eu terminei o mestrado, eu já engatei o doutorado, né? Então, estou fazendo doutorado em Arqueologia, mais específico, e em São Paulo, na USP. É uma trajetória muito, como que eu vou dizer para você, muito longa, né? E também é muito rica, né? Que eu tenho aprendido muito, tanto dentro da terra indígena quanto fora da terra indígena, que eu estou nesses dois mundos, né? Então, para mim tem sido um grande aprendizado estar aqui fora também. Não estou aqui fora mais por conta, assim, que o meu povo quer que eu estude, né? Então, estamos aqui para... Então, você recebeu muito apoio do seu povo para poder ter essa formação. Muito apoio, porque se não fosse a liderança, se não fosse a comunidade, se não fosse os anciões, os sábios, se não fosse a ajuda dos professores, se não fosse o suporte da minha família também, né, eu não teria conseguido chegar até aqui. Porque eu sou a primeira mulher do nosso povo a estar fora, cursando faculdade, estudando e também, de alguma forma, ajudando o povo, né? Como os nossos anciões sempre falam, aprendendo esses códigos não indígenas, né, para poder ajudar o povo, que é a fala, que é a escrita, né, que eles sempre falam assim, que no passado os não indígenas, né, o Idu, que chamam de Idu, eles nos matavam nossos parentes com espingarda, com facão, com escopeta, e hoje eles tentam matar no cansaço e na caneta. E se a gente não se apropriar desses códigos, a gente vai ficando para trás e também a gente não vai conseguindo conquistar os direitos que a gente tem, né? Então é por esse motivo que eu estou aqui. Por esse motivo aqui eu quero terminar meus estudos. O meu objetivo aqui não é estudar para ganhar dinheiro, né? Que é bom, né? Mas principalmente eu quero dar retorno para minha comunidade, porque eles sempre me ajudaram e é por causa deles que eu estou aqui. E não foram poucas as dificuldades que você passou nessa trajetória, né? Não, não foram poucas, foram muitas mesmo, que muitas vezes me fizeram pensar em desistir, né, por conta que é muito difícil. Muitas pessoas olham para nós que somos indígenas e eles falam assim, que a gente tem tudo, que o governo nos dá tudo, né, e a gente é vagabundo. Só que não é desse jeito, as pessoas não conhecem a nossa realidade, né? Para mim cursar minha primeira graduação, eu tive que dormir em ponto de ônibus, né? A gente começou cursando a licenciatura de 2006 até 2008, que foi o período que a gente começou a estudar. A gente saiu da terra indígena em 40 e poucos acadêmicos, se formou só 7, só 12 se formou, né? Então, assim, para ver a dificuldade, né? Muitas pessoas não tinham onde dormir, não tinham onde comer, né? Então, de suporte. Nós não temos suporte, né? Então as pessoas elas não conhecem. Eu vou contar um pouquinho assim a história minha e da minha mãe, que foi quando a gente saiu da terra indígena, né, para poder cursar. A gente não saiu totalmente, a gente trabalhava como professora, mas a gente saía na sexta e sábado para poder cursar a faculdade. Então eram os 2 dias que a gente ficava fora da terra indígena. E nesses 2 dias a gente saía mais cedo. Na sexta-feira eu dava aula de manhã. A minha mãe ficava esperando em casa já com um prato de farinha, farinha com água. A gente comia, a gente já descia 15 quilômetros de a pé, né, para pedir carona para um ônibus da escola, um ônibus escolar. A gente pegava carona até José Boatê,
De José Boatê, então chegava em torno de umas 11 horas, meio-dia mais ou menos. Eu ia lá conversar, hoje o dono já é falecido, né, o seu Rafael. Chegava lá e falava, ô seu Rafael, ele me chamava de Adãozinha, meu pai é Adão. Aí, fala Adãozinha, daí eu dizia para ele, ô seu Rafael, eu queria ver se o senhor deixa limpar o salão, né, ajudar, na época eles serviam PF, né, ajudar a servir comida. Em troco, o senhor não precisa pagar, mas o senhor dá um prato de comida para mim e para minha mãe e um lanche para a gente levar para a universidade. Ele sabia que a gente estudava fora e ele fazia isso. Ele dava 2 lanches para mim e para minha mãe na sexta-feira. Nós saía de José Boatê em torno de umas 4 horas da tarde, né, e vinha até Indaial, né, com o ônibus que a prefeitura cedia. Né? O ônibus trazia e depois levava nós no sábado. Era só essa a condição que nós tínhamos. E quando chegava em Indaial, então nós tínhamos 2 lanches. Aí um lanche eu e minha mãe dividia, a gente comia de noite, como almoço, como janta. E o outro lanche a gente guardava para comer no sábado, no almoço. Para dormir, a gente dormia no ponto de ônibus, né? Porque não tinha condições. Muitos riscos. Muitos riscos, né? Mas era a única forma que tinha. E os acadêmicos que estudavam com a gente, eles não sabiam desse sofrimento todos, porque até eles sempre olhavam pra gente como coitados, né? Então foi um sacrifício que a gente fez, mas que hoje eu olho para trás e digo, não, valeu a pena. Todo esse esforço valeu a pena, né? Eu consegui me formar, a minha mãe conseguiu se formar, né? Hoje ela ainda continua sendo professora dentro da terra indígena, mas todo esse sofrimento valeu a pena. Valeu a pena porque hoje eu estou no doutorado. E está aqui na Universidade Federal de Santa Catarina. Hoje sou professora aqui na Universidade Federal de Santa Catarina. E isso para mim é um grande prêmio, assim, não só para mim, para o meu povo também. E para nós também, Valdéres. Que bom. Quando eu consegui passar no concurso aqui, que eles me chamaram para contratação, eu sempre volto para a comunidade e conto o que está acontecendo. E quando eu cheguei lá, eu fui e conversei com o seu, hoje falecido também, seu João Paté, né? A família dele sempre me recebia de braços abertos, ainda me recebe. E quando eu cheguei lá, eles estavam todos reunidos, sentados ali, e eu falei para ele assim, seu João, hoje eu vim trazer uma grande notícia para o senhor. Daí ele bem assim, fala então, ele falou. Daí eu disse para ele assim, eu fui fazer o concurso na Universidade Federal, passei uma semana fazendo concurso, falei isso para vocês, lembra? Lembro. Eu disse para ele, agora eles me chamaram para trabalhar. Então agora eu vou trabalhar, vou ser professora da UFSC. Nossa, ele chorou. Ele disse assim, é para isso que a gente luta. É para isso que a gente conta as histórias e sempre está aqui para ajudar vocês. Porque isso para nós é um prêmio muito grande, ter alguém lá que possa lutar por nós. E trazer visibilidade para essas histórias. Exatamente. Mostrar todas as injustiças que foram cometidas e que são cometidas. Exatamente. Né? Os ataques que o seu povo sofre. É importante que isso venha à tona. É importante que isso seja mostrado. Eu acho que esse é um grande papel. Né? Exato. Você desempenha. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa luta tua, também com relação à história do teu povo e agora, o momento presente. Então, eu tenho, sempre de uma forma ou outra, eu tento ajudar o povo, né? A primeira questão que, como eu falei, eu sou arqueóloga também, né? Historiadora. E em 2018, quando eu entro na universidade para fazer o mestrado, fiz todo o primeiro semestre, o segundo semestre. Em 2019, surgiu uma questão relacionada aos nossos cemitérios, né, os cemitérios antigos, onde o Estado move uma ação contra a FUNAI para fazer, então, essa remoção desses cemitérios. Foi a minha primeira atuação, né, como arqueóloga ali, onde, através dos trabalhos que eu tenho desenvolvido junto da comunidade, então eu consigo barrar, né, para que não seja feita essas remoções sem o consentimento do povo, né? De uma forma legal. De uma forma, exatamente. Então, exato. É isso que eu passo a entender mais ainda quando os nossos anciões eles dizem, não, vocês têm que estar lá, vocês têm que aprender esses códigos. Porque você imagina, se eu não soubesse nada de arqueologia, eles teriam tirado de lá, sabe? Então, vem outras situações, assim, que hoje eu vejo, assim, a liderança, eles chamam, Valdéres, a gente precisa da tua ajuda para entender esses textos aqui, para falar sobre isso. Então, esse é o meu papel hoje dentro da terra indígena, né? Ajudar o povo, principalmente nas questões de leis, né? Que a maioria não tem esse entendimento, né? Relacionado a leis. Então, a gente tem que estar lá, tem outros professores também,
né, que a gente faz um grupo muito grande lá para poder sim estar ajudando o nosso povo, ajudando a comunidade, ajudando as nossas lideranças na questão dos nossos direitos mesmo, né. Então essa é a minha trajetória dentro da terra indígena. E quando estou aqui fora, né, eu luto para dar essa visibilidade, né, visibilidade da história do povo Laclanô, que é uma história que foi contada de uma forma errônea, né, e que hoje, então, a gente está aqui refazendo essa história, reconstruindo ela e contando ela da forma que os nossos anciões gostariam que fosse contada, né. Então, eu faço isso não somente através de artigos, mas eu também faço isso através de audiovisual, né. Hoje, junto com o povo, a gente tem conseguido fazer um documentário, né, chamado Mãe Onton Laclanô, e esse documentário ele conta todo esse processo histórico do povo, né, e também conta a atualidade, né, dessa luta para poder resistir, para poder sobreviver, para poder existir, né. Então, hoje a minha luta aqui fora é para isso. Então eu fico muito feliz quando as pessoas chamam para dar palestra, chamam para contar a história do povo Laclanô, porque eu sei que é dessa forma que eu consigo dar visibilidade para a história e também para o próprio povo Laclanô. E é uma história que muita gente ainda não conhece. Exatamente. Até os dias de hoje. Ela conhece o que está escrito, mas assim, eu sempre falo, né, que o não indígena, no período em que houve o processo de contato de 1914, era ele quem tinha o poder da escrita. Então ele escrevia o que ele queria, registrava o que ele queria, né? Mas quem passou todo aquele processo não teve a oportunidade de escrever a real história. Isso, exatamente, né, daquele período ali de 1914 a 1921, quando houve uma grande chacina dentro da terra indígena, né, onde sobrevivem somente 106 pessoas. Essas pessoas que não foram para aquela festa que foi promovida, né, foi de propósito mesmo, para matar o povo Laclanô, né? Então, sobrevivem somente 106 pessoas, não é 106 famílias, são 106 pessoas. E daquelas pessoas eu estou aqui, para contar aquela história lá, como que foi, como que aconteceu, sabe? É isso que a gente está fazendo, né? A história traz o Eduardo da Silva Horn como um dos heróis, né, do Alto Vale do Itajaí, porque foi ele quem conseguiu tirar o povo Xoclém, né, o povo Butucu do mato, né, e conseguiu civilizar eles, né. Mas não é desse jeito, não foi esse romance todo, né, teve todo um processo brutal ali por trás, mesmo sendo esse, entre aspas, período de contato, né, período de pacificação, né, esse pacificação entre aspas. E para a gente foi um período muito sofrido, porque até antes do contato havia bugreiros que nos matavam, contratados pelo próprio Estado, né? Depois vem esse período do SPI, 1910, e daí entra o Eduardo na terra indígena com essa função de fazer esse contato. E o povo pensa que depois do contato eles iriam sobreviver, mas é ali que começa novamente uma outra luta para sobreviver naquele espaço que agora foi delimitado, né? Porque antes não tinha delimitação territorial, agora tem aquele espaço que você não pode passar para lá é do outro, né? Antes não tinha isso, né? Então, mas não tem essas histórias contadas, né? Então hoje a minha função aqui fora é contar essas histórias. Eu busco dentro da terra indígena as informações junto com os anciões, com os sábios, com os professores. Eu escrevo essas histórias que eles contam e eu venho para fora. Então é a minha vez de contar a história deles, né, a nossa história, né? Então é isso que eu faço, assim, trazer que logo depois desse período de contato, esse tal de Eduardo aí, ele matou muitos dos nossos, né, muitos. Eu sou mãe de três crianças, né? Eu tenho 2 meninas e um menino. Mas quando a minha mãe velha, a minha avó, né, vocês chamam de vó, a minha mãe velha, ela começou a contar para mim as histórias e eu perguntei para ela assim, mãe, por que a mãe, parece que, mas falando mais simples com ela, né, a mãe tem receio, tem medo de falar sobre o Eduardo. Daí ela começou a me contar e começou a chorar, assim, algumas questões, né. E eu passei a entender, naquela época eu ainda não era mãe, mas depois de ser mãe eu comecei a entender, assim, o que eles sentiam, porque o medo, porque o Eduardo, você imagina, você ter teu filho, tua filha, né, e logo depois do primeiro processo menstrual ela era obrigada a dormir com ele, né, nossa, isso é terrível pra gente, sabe, pra gente que é mãe,
A gente nunca pensa num processo desse assim, né? E eles passaram por isso, né? Ele recebia armamento para fazer testes, né? E em quem que ele fazia testes? Era nos indígenas, sabe? Isso são histórias que não estão contadas. A história do Basílio, que foi o primeiro que se levantou, né, e disse assim, não, né, chega, a gente não vai mais se curvar a ele, a gente tem direito e a gente vai buscar esses direitos. Quando ele vai para a cidade do Rio de Janeiro, né, que ele vai para lá, e quando ele retorna, quando não, agora nós temos um papel que eles vão tirar ele daqui. Daí ele pega e manda matar, sabe? São detalhes da história que não está contada. Mas tem indícios, né? Sim. Alguns registros. Sim, alguns registros, mas que esses registros ainda inocentaram o Eduardo, né? Porque ele foi tirado, destituído do posto, mas ali na década de 60, se não me foge da memória, ele ficou preso, mas depois ele foi dado como, né, inocente, entendeu? Foi dado como inocente. É isso que eu falo, né? Porque não era nós que tínhamos o poder de escrever e dizer, não, isso aqui foi que aconteceu. Era o registro. Né? Isso, confiar, exatamente, não tinha como. Então, e aí é isso que eu faço aqui hoje. Eu busco essas histórias, eu vou atrás das informações históricas que hoje estão registradas fora, né? Que são essas fontes, né? Mas também eu tenho as minhas fontes dentro da terra indígena que estão vivas, exatamente, né? Que passaram esse processo. De muita luta. De muita luta. E, assim, é interessante para nós também ouvir um pouquinho, você fala do contato. Esse contato não foi só com o Eduardo, tem uma história muito longa por trás de tudo, de muito sofrimento, e foram outras pessoas que também praticaram violência contra o povo. Durante muito tempo essa história também não foi contada. Para nós e para mim também é muito importante saber como, depois dessa época, né, depois de ter passado por tudo isso e agora no momento presente, de que forma a gente pode virar essa história? De que forma a gente pode ter um novo começo? Então, eu queria ouvir de você, como que a gente pode virar essa chave? Eu acho que o primeiro passo a gente está fazendo agora, que é conversando sobre. Porque antes a gente não tinha oportunidade de falar sobre esses assuntos. E hoje a gente está aqui, frente a frente, conversando sobre o assunto. Eu acho que esse é o primeiro passo, né? E esse primeiro passo, são sementes lançadas. E essas sementes, elas vão começar a produzir, né? Hoje nós estamos aqui conversando, fazendo um podcast, né, onde você vai ter um público, né? E esse público serão as sementes lançadas. Essa história é uma semente lançada para eles. A função deles é buscar mais informações e contar a real história do que aconteceu. E passar essas informações. E assim a gente vai virando, né? Vai virando a história, vai recontando a história da forma que realmente ela é. Porque os nossos anciões sempre falam pra gente assim, que não é pra gente ficar com raiva dos não indígenas. Porque muitos que vieram pra cá, eles vieram fugidos, né? Eles vieram pra cá porque eles não tinham nem onde dormir, né? Então eles vieram para cá enganados também. Exato, entendeu? Então, muitos não têm noção da história, né? Então a nossa função aqui hoje, a minha função, a função da senhora, é contar essa real história. Para que essas pessoas saibam e digam assim, puxa, realmente foi isso que aconteceu. Porque muita gente vê nós como inimigo, né? Mas os nossos anciões sempre estão dizendo para a gente que não é para a gente ver vocês, o Idu, né, os brancos, como inimigo. Nós temos que... Porque a história foi contada de uma forma errônea, de uma forma errada, né? Onde os vilões são os indígenas. Mas não é isso, né? Os indígenas estavam aqui quando os imigrantes chegaram, né? E devido foi o próprio governo mesmo que mentiu. O governo mesmo que mentiu. Eles vieram aqui pensando, eu comprei um lote onde eu vou poder trabalhar, onde não tem ninguém, né? Mas não era, tinha gente aqui, tinha gente. E daí é aí que começa o confronto, né? Não é com o Estado, é com a pessoa que comprou aquele lote, né? Não, eu comprei, agora é meu. Né? Mas o indígena que estava aqui, ele não tinha essa noção de lote, essa noção de limite, porque ele caminhava de um lado para o outro e não tinha limite. Quando chega, ele vê aquele limite e que daí ele não pode ultrapassar, mas na cabeça dele ele podia ultrapassar.
E quando ele ultrapassava, ele era morto. E daí, quando ele era morto, os outros diziam, não, peraí, não é bem assim. Aí começava o conflito. Né? Então, nós contar essa história e nós aprender a convivermos para poder contar a história real, eu acho que esse é o passo fundamental. E uma coisa muito importante, tem cabeça dos brancos mais velhos que a gente vai conseguir mudar, mas tem cabeça que não. Então, a nossa função como professor é trabalhar a base, que são as crianças. Exatamente. O papel da escola também. Exatamente, o papel da escola é muito importante nesse momento, porque é ali que a gente vai começar. Essa semente vai começar a brotar ali, porque eles vão ver já com outros olhos a história. Né? Eles vão perceber que a história de Santa Catarina não é essa beleza toda. Eles vão perceber que dentro desse rio Itajaí, do Itajaí-Açu, Itajaí-Mirim, e dentro desses rios catarinenses, tem muito sangue indígena. Tem muito sangue indígena. E é importante que eles saibam disso. É importante que as crianças saibam disso. E a partir do momento que você coloca isso para uma criança e ele, opa, eu vou começar a pesquisar mais. Aí ele vai e conversa com a mãe vai começar a contar a história, né? Daí vem como as descendências, né? Aí eles, né? Eu acho que é dessa forma que a gente começa a mudar realmente essa história. Exatamente. E ao mesmo tempo, eu vejo também essa semente que você diz, né, que está sendo plantada, é uma forma também de lutar contra muitas injustiças. Citando um exemplo recente, essa lei que muda o Vale do Itajaí para Vale Europeu. É uma injustiça tremenda. E nós sabemos que tem todo um processo por trás, vocês estão lutando. Então, estamos lutando. Receba todo o meu apoio, o nosso apoio. Né? Obrigada. É apenas para citar um exemplo, né? É um dos problemas. Mas tem outros, né? Marco temporal, enfim, a barragem. A barragem norte. Não é? São situações assim. Ainda ontem eu estava numa escola aqui no Córrego Grande, dando uma palestra, onde eu conversei com eles assim, né, da importância deles conhecer a história, né, da importância deles buscar essas histórias, para que comece a ser mudado, sabe, mudado a visão. A gente tem que mudar a visão do povo, a gente tem que mudar a visão dos jovens, dos adolescentes, né, para que eles começem a criticar mesmo. Enxergar, exato, não é? exatamente. A história é contada por outras perspectivas, exatamente. não apenas por uma. Exatamente. E aí eu falei falei da barragem norte, falei com eles desse marco temporal, né, agora dessa questão do Vale Europeu, né, porque para nós isso é uma afronta muito grande, porque o Vale ele não é europeu. O Vale é do povo Guarani, é do povo Caingangue, é do povo Laclanochuclen. Esse Vale é desse povo, que logo depois vêm os imigrantes que são recebidos aqui, né? E agora querem transformar. É a mesma coisa que eu chegar na sua casa, né? Agora, Elaine, aqui, esse lugar aqui vai se chamar de Laclanô. Mas a casa é sua. Como que eu vou chegar lá e vou determinar para você algo? Eu tenho que primeiramente sentar com você. Elaine, a minha ideia é isso. O que você acha? Eu acho que é isso que tem que acontecer. O diálogo, que é fundamental, é importante, né? E as pessoas elas não pensam nisso, né? As pessoas que hoje estão aí no poder, né? Eles pensam que só porque eles estão no poder, eles podem baixar um decreto, eles podem fazer leis, né? Passando por cima do povo indígena. Mas hoje o povo indígena sabe lutar pelos direitos. A gente aprendeu a lutar pelos nossos direitos. A gente aprendeu, a gente está conhecendo leis e a gente sabe que a gente, por dentro da Constituição Federal, ela não permite que isso aconteça. Porque para haver uma mudança tem que haver um consentimento, né? E tem que haver um diálogo, tem que haver uma conversa. E isso não está tendo, não aconteceu. Né? Então, são processos muito difíceis, né? Mas a gente, como povo Laclanô, como povo Guarani, como povo Caingangue, a gente já aprendeu a lutar desde criança. Desde criança, lá na roda de fogo, a gente está aprendendo a lutar. Então é isso que a gente vai fazer, a gente vai lutar até a última gota de sangue, para não ver esse vale que eles chamam de Vale Europeu ser registrado realmente como Vale Europeu. Né? A gente vai lutar, a gente está lutando para que isso não aconteça. A história de luta de vocês é longa. É longa, não é de agora. Não é de agora, né? A gente teve todo esse processo aí onde o Estado contrata bugreiro para nos matar, né? E depois vem a questão aí que eles fazem o SPI, né? E o SPI vem para, entre aspas, pacificar o povo, tira o povo do mato, mas continua matando, mas a gente continua sobrevivendo.
né? Tem uma frase, que até é de um aluno nosso lá da terra indígena, que ele fala assim: enquanto houver um Laclanô, a história vai sobreviver, vai ser contada. Então é assim que nós somos. Excelente. Parabéns pelo seu trabalho, Valdéres. Eu queria ainda que você contasse para a gente um pouquinho sobre como é o seu projeto de doutorado, que também nos interessa muito na pesquisa. Então, do doutorado, eu estou fazendo um levantamento, né, de todos os locais de acampamento do povo Laclanô, fora da terra indígena Laclanô. Porque isso também ajuda a contar mais a história de Santa Catarina, né? Porque no meu mestrado, eu fiz um levantamento dos locais de acampamento dentro da terra indígena, dentro daqueles 37 mil hectares, 14 mil definitivo e os 21 e pouquinho que ainda está sendo pleiteado, né, para ser demarcado. Então, totalizando 37 mil hectares. Isso foi o meu trabalho de mestrado. Eu fiz todo esse levantamento e quando eu passo para o doutorado, os anciões dizem assim, não, então vamos dar sequência nesse teu trabalho. Agora a gente quer trabalhar fora da terra indígena, porque tem locais de acampamento que hoje eles não, a gente falou de limites, né? Hoje eles não são permitidos entrar, mas eles conhecem a história, eles sabem onde foi enterrado, por exemplo, o Cuyã, né? Eles sabem aonde foi feito as cerimônias de perfuração de lábios, eles sabem onde foi feita a última cerimônia de casamento. Então são esses locais no entorno entre o Alto Vale e o Médio Vale é que eu estou fazendo toda a pesquisa junto com o apoio do laboratório da UFSC, aqui do LEIA, né, do Laboratório de Arqueologia, e também do LINT, que é o Laboratório de Arqueologia da USP. Né? Então, eu estou vinculada nesses dois laboratórios. Então, são os dois laboratórios que estão me dando suporte para fazer toda essa pesquisa ao entorno da terra indígena, que são muitos lugares. Né? Eu já fui para Rio Negrinho, para Blumenau, Urubici, Lages, Cerrito, né, Taió, Rio do Sul. São vários lugares que eu já passei, sempre tendo a oportunidade de estar com um ancião, né, para que eles contem a história para mim. Eu tento localizar aquela história, o local mais ou menos, e eu digo para eles, porque, por exemplo, eles dizem assim, lá no Codulã acontecia assim, 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 assim. E daí eu tenho que encontrar uma forma de eles me dizer o que era o Codulã, né? E aí eu descobri que eles estavam falando de um município vizinho, que era Doutor Pedrinho, né? Porque quando tá chegando em Doutor Pedrinho, tu vê uma parede enorme de pedra, né? E aquele paredão de pedra eles chamavam de Codulã. E embaixo do Codulã fazia-se um grande ritual. Então, como chegar lá? Então, a minha pesquisa é mais ou menos isso. Eles trazem no idioma e eu identifico, né? Muitas vezes eu vou até mesmo pro mapa, né? Buscar essas informações. Às vezes eu vou para arquivos históricos. Então, assim, eles contam e eu tenho que fazer toda uma pesquisa para poder encontrar aquele local que eles estão falando. Exatamente, fazer todo o mapeamento, levantamento para poder fazer esses registros e contar a importância daquele local. Esse é o trabalho que eu desenvolvo hoje no doutorado. Super importante. Muito, muito importante, porque é aí que a gente vai começar a ver realmente e contar a outra história de Santa Catarina, né? Principalmente na região do Alto Vale, que é a região atual onde o povo Laclanô, Guarani e Cangangue estão. Antes desse contato todo, o povo vivia, falar do povo Laclanô, eles caminhavam desde o litoral de São Paulo, pegava Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Né? Então tem todo um trajeto muito grande. Mas hoje eles não fazem mais esse trajeto por causa dos limites. Então hoje eles estão dentro desse território catarinense, viveram muito tempo aqui. Então buscar essas histórias ao entorno da terra indígena é muito importante para reconstruir a história catarinense. E provar que esse tipo de marco temporal não existe. Não existe de forma alguma. Exatamente. Até em defesa do teu povo. O seu trabalho tem um papel fundamental. Exatamente, muito importante. É isso que eu... hoje aqui fora, esse é o meu papel. Né? Esse é o meu papel aqui fora. Então... Eu quero dizer que eu fiquei muito feliz de te conhecer. Fico muito emocionada também, né, de conhecer a tua história, de saber da tua trajetória. E assim, para a gente finalizar também, eu gostaria que, se você pudesse, indicar para nós algumas fontes que são importantíssimas para que a gente descubra mais a respeito da história do seu povo e do seu trabalho. Além do teu TCC, que já está online, eu vou divulgar também ali nas nossas informações. Que outras fontes você indicaria para os nossos estudantes de letras, línguas estrangeiras? Né? Então, tem o meu TCC, também tem a minha dissertação de mestrado, também está na página da UFSC, né, na biblioteca.
Também temos aqui a licenciatura intercultural indígena. Eu acho que conhecer muito os trabalhos acadêmicos que estão sendo desenvolvidos ali é muito importante. Então, se entrar na página da licenciatura intercultural, vai ter vários trabalhos dos 3 povos aqui do Sul, né? E que é muito importante. Então, ali vocês vão ter vários... Ele está trazendo a história, ele está trazendo a língua, ele está trazendo a cultura, ele está trazendo a tradição. Várias coisas muito importantes que os alunos podem dar uma olhada, dar uma pesquisada, que isso vai ajudar bastante. Outras fontes, professor Silvio Coelho dos Santos, né, que tem desenvolvido um trabalho muito bom dentro da terra indígena, né, onde ele visibiliza o povo, mas ele também registra como Xuclém, né, que é um nome que a gente não se identifica como Xuclém, mas sim como Laclanô, né, mas por conta da luta, né, como foi um registro feito na década de 70 pelo professor Silvio, então ele ficou reconhecido, o povo Laclanô ficou conhecido na história como Xuclém, né, mas hoje a gente luta para ser considerado como Laclanô, né, que é o povo do sol, né, o povo ligeiro, o povo que caminha em direção do sol, os filhos do sol, né, esse é o nome do povo Laclanô. Isso, Laclanô. Aí hoje, por exemplo, nos nossos trabalhos acadêmicos, a gente utiliza povo Laclanô barra Xuclém, né, porque Laclanô ainda não está conhecido, mas Xuclém sim. Então, aos poucos, a gente vai tirando o Xuclém fora até ficar reconhecido como Laclanô. Parte da história. Exatamente, exatamente. Como ficou o Botucudo, o Maicomã, né, que são nomes que ficaram aí na história. Festivais, né? Vocês também estão concorrendo a prêmios. Exato. Então a gente vai divulgar para que as pessoas assistam, né? E saibam mais sobre essa história e contribuam para essa história de luta que continua. A luta continua. Exatamente. Tem também um portal que a gente também fez, hoje o responsável é o Juscelino, né? Mas também a gente conseguiu produzir um portal onde juntamente foi um caminho duplo, né? A gente estava fazendo o documentário e a gente também já começou a produzir um portal. Os materiais que a gente não conseguiu utilizar no documentário a gente jogou no portal e esse portal também está online hoje, né? Então é Portal Saberes Laclanô. Isso, Portal Saberes Laclanô. Pode entrar ali e ali também vai ter vários ícones e a gente utilizou desenho de um aluno do lado da terra indígena, né? Então tem trabalhos de alunos da terra indígena, tem trabalho de professores, tem a história do povo, né? Então entrando ali também vai ter vários arquivos relacionados a artigos, né? Contando a história do povo Laclanô. Então isso também é uma fonte muito importante, se o pessoal quiser acessar, tá online. E esse é só o começo de um grande diálogo. Exato. Nós vamos continuar trocando muitas informações, compartilhando informações e trabalhando em conjunto. Para encerrar, você gostaria de falar uma última mensagem aqui para os nossos... Eu sempre faço um convite, quando eu sou convidada a palestrar, a conversar, eu sempre lanço um convite para os ouvintes, para as pessoas, né, que vão conhecer o povo Laclanô, o povo Guarani, o povo Caingangue, sentar, conversar, porque a gente sempre fala que quando a gente passa a conhecer a história do outro, a gente passa a respeitá-lo, né? Então eu faço esse convite, né, para o pessoal que vai ouvir, que as portas da terra indígena Laclanô, elas estão abertas para aquele que quer ir lá para aprender, né, que quer ir lá sentar numa roda de fogo com os anciões para conversar, para conhecer a nossa escola, a nossa terra indígena, né? Então eu sempre lanço esse convite assim e sempre me ponho à disposição. Muito obrigada, Valderes. Eu que agradeço. Uma alegria te receber aqui, viu? Seguimos em contato e eu vou lá fazer essa visita. Opa, vamos lá, vamos lá.